Oi, pessoal. Vou começando aqui, né? E se mais gente for chegando, vai entrando e pegando o fio da conversa, né? Meu nome é Cristiane Sampaio, vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, estou usando óculos e uma camisa branca com alguns detalhes em azul. Eu integro o conselho gestor da Rede Narrativas. Eu acho que todo mundo que está aqui, eu já conheço várias carinhas e sei que tem muita gente de casa, né, da Narrativas, que é uma rede de profissionais que atuam no campo da comunicação de causas, uma rede criada em 2018 e que conta com mais de 600 integrantes que interagem por meio de encontros como esse, de grupos de WhatsApp e de um poderoso grupo de e-mail. Em 2024, a Narrativas fez uma pesquisa para conhecer o perfil dos seus integrantes. E nessa pesquisa, uma parte considerável desses integrantes declararam que os temas da diversidade, da equidade, da inclusão são suas principais áreas de interesse em sua atuação profissional. É por isso que hoje nós estamos iniciando na Narrativas uma trilha de aprendizagem sobre letramento racial, com esse webinar Construindo Caminhos contra o Racismo Online. Essa proposta ela foi gestada no Conselho Gestor da Rede Narrativas, do qual eu faço parte, mas tem como ponto de partida uma denúncia feita pela nossa colega Jess Hipólito, que integra o coletivo da revista Afirmativa. No dia 6 de setembro de 2024, ela encaminhou o seguinte e-mail para o nosso grupo, né, da Narrativas, nosso grupo de e-mail. Nesse e-mail, ela denunciou o seguinte, que o Instagram estava bloqueando resultados das palavras como negra, mulheres negras, marcha das mulheres negras, beleza negra, e advertindo que esses termos estavam associados à venda de drogas. A revista Afirmativa fez uma nota de denúncia e a Chess, né, nos provocou no sentido de perguntar aos comunicadores que integram a rede Narrativas se tinham visto algo parecido nas suas redes sociais, né? E nos provocou a conversar sobre isso, né? Para tentar entender o que nós podemos fazer diante de situações graves de violação de direitos como essa. E foi a partir dessa provocação da Chess que nós procuramos o Alafelab, né? Porque o Alafelab é um laboratório que trabalha com pesquisa e que desde 2022 ele atua com o Observatório de Racismo nas Redes. Então, desde setembro, a gente vem construindo, né, Liz, essa conversa, né, de trazer para narrativas é, uma proposta de discutir sobre como que nós, né, comunicadores, podemos nos implicar nesse processo de identificar situações de racismo no ambiente digital, já que nós trabalhamos muito nesse ambiente, né? Identificar e como que nós podemos agir coletivamente para encaminhar situações de denúncia. Nós convidamos, né, para participar dessa conversa hoje a Ellen Guerra, que é coordenadora de projetos da LAFELEB, e a Carla Souza, que integra a revista Afirmativa. E nós vamos abrir o papo de hoje com a Carla. Eu peço que ela também faça sua audiodescrição, sua apresentação e nos conte um pouco sobre esse importante veículo de comunicação sediado aqui em Salvador, onde eu também estou. Um prazer te receber, Carla. Boa tarde a todas, todos e todes. Quero agradecer o convite, fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou utilizando óculos, uma blusa vermelha de gola alta, estou utilizando tranças e cachos longos também. Eu queria pedir para a Renata, por favor, começar a reproduzir o slide, por favor. Então, gente, é uma satisfação enorme estar aqui representando a Afirmativa, que está aí há mais de 10 anos
tendo em pauta o jornalismo negro, sempre comprometido com a defesa dos direitos humanos, com a denúncia do racismo em suas múltiplas expressões e com a produção de narrativas autorreferenciadas da população negra. Pode passar para o próximo, por favor? Então, eu sou Carla Souza, eu sou aqui de Feira de Santana, na Bahia, cidade do ladinho de Salvador. Também sou mãe da Mani Chaqueto, sou condoblessista, jornalista por formação na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou especialista em africanidades e cultura afro-brasileira. E atualmente eu integro a Afirmativa como jornalista, como designer e coordenadora de mídias sociais. Pode passar. Eu vou falar um pouco da Afirmativa, porque em tantos anos de luta é sempre bom trazer um pouco da nossa história, né? E a Afirmativa, a Organização de Mídia Negra, ela é uma organização que, desde 2014, faz da comunicação uma ferramenta de luta e de dissidência política, também de fortalecimento dos movimentos sociais negros do Brasil. E somos um veículo jornalístico multimídia, uma organização da sociedade civil também, além de uma agência de comunicação e jornalismo de causas. A gente atua com um jornalismo sempre comprometido com os direitos humanos, com justiça social e de gênero, e com uma comunicação antirracista, antissexista e empenhada com a memória e a dignidade do nosso povo. E ela nasce, essa organização, ela nasce dentro da Universidade Pública, em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, e ela surge quando suas fundadoras ainda estavam na graduação, né, já com o intuito de trazer respostas à ausência de uma comunicação que representasse de fato os nossos corpos, nossos territórios, nossas lutas e também as nossas narrativas. E a afirmativa cresceu. Atualmente a gente está com 13 integrantes, todos negros. Temos 11 mulheres e 2 homens, e temos muito orgulho de dizer que 70% da nossa equipe é LGBTQIAP+. E nossa atuação já ultrapassou os limites baianos, né, pensando em geografia, assim, e a gente está presente também em outros estados, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais e como Brasília. E, comumente, organizações, empresas têm slogan, né? E a gente também tem o nosso, que é Somos Nós, falando de nós para todo mundo. E isso não é só uma frase, é um posicionamento ético e político presente em todo o conteúdo que a gente produz. E a gente entende que a comunicação ela é uma estratégia muito fundamental em tudo que a gente está produzindo, pensando politicamente, pensando enquanto organização, enquanto as diversas atuações que a afirmativa tem. E por isso a gente rompe uma prática com a lógica de uma suposta imparcialidade da mídia hegemônica, né? Não só da mídia hegemônica, mas trazendo também para o tema de hoje, da tecnologia, das big techs, das redes sociais. E, historicamente, né, elas marginalizam e distorcem as nossas narrativas. E pensando em tudo que eu trago aqui de histórico e de valores da revista afirmativa, a gente se articula profundamente com o movimento de mulheres negras, do qual a gente faz parte enquanto organização, como, por exemplo, dentro da rede de mulheres negras do Nordeste. Então, a gente está presente nas mobilizações, nas articulações políticas, nos grupos de trabalhos, e hoje, mais do que nunca, a gente está focada fortemente na segunda marcha das mulheres negras, que acontece em 25 de novembro, logo mais, em Brasília. Pode passar, por favor. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões, né? Casos práticos de denúncias de racismo online que acompanhamos, que monitoramos e que a gente expõe ao longo dos últimos anos. E são casos que revelam como o racismo. Vai, gente. E foi, Carla? A gente estava te ouvindo. É, vamos esperar um pouquinho. Acho que ela caiu, será? Voltei, gente. Tava Ah, voltou? travado aqui. Tá. E tava falando sobre o que, gente? Ah, sobre os Você casos que a estava falando dos afirmativa, casos práticos. os casos que a afirmativa traz ao longo dos anos, e são casos que revelam como o racismo é estruturado em nossa sociedade e se articula, se fortalece e se reproduz também nos ambientes mais baixos, inclusive no ambiente digital. E eu começo por esse caso, né, que já foi trazido aqui no início, mas eu vou falar como aconteceu, né, essa denúncia.
E foi dia 5 de setembro de 2024, a afirmativa identificou um dos episódios mais graves de racismo algoritmo no Instagram, especificamente. Eu, Carla, enquanto usuária, estava pesquisando dentro da plataforma termos como beleza negra, mulher negra, e são termos que eu utilizo pensando que hashtags são ferramentas de pesquisa para você encontrar conteúdos produzidos de acordo com o tema. E não só enquanto mulher negra, mas também pensando que eu trabalho na afirmativa, são hashtags que eu trabalho, que eu publico diversas vezes. E ao pesquisar, não encontrei nenhum conteúdo porque foi barrado. E tinha um alerta associando o termo ao uso de drogas e substâncias ilícitas. E aí eu pesquisei mulher negra, beleza negra, e também o termo macho das mulheres negras. E tudo isso foi associado ao uso de drogas. E aí eu me perguntei, né, se isso estava acontecendo só comigo. Não é possível. Pesquisei também por outros termos, como mulher branca, beleza branca, que seria um termo muito difícil de ser utilizado, mas eu tive que pesquisar para fazer um comparativo, se isso também acontecia com outras ferramentas de pesquisa. E o mesmo não aconteceu. Então, como eu pensei, isso é uma problemática. Isso precisa ser denunciado caso esteja acontecendo também com outras pessoas. Embora esteja acontecendo só comigo, já é um problema. Entrei em contato com a equipe e a gente verificou que estava acontecendo de fato com diversos perfis. Aí, a partir disso, a Daisy Hipólito, que é secretária de projetos da Afirmativa, contatou a rede narrativa, contatou também outros coletivos, e, infelizmente, a gente não teve um retorno esperado, pensando na gravidade desse problema. Né? Se não me engano, acho que 2 veículos de notícia reproduziram essa denúncia que a gente fez, a gente publicou a gente publicou nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. Também tentamos entrar em contato com a própria Meta para entender o porquê isso estava acontecendo e solicitar que realizasse uma alteração, né, da ferramenta de busca. Porém, houve também uma dificuldade de encontrar essa forma de denúncia ou de contato com o suporte da Meta. E aí, depois de muito pesquisar, a gente achou um e-mail, contatou, porém até hoje não houve resposta. Não houve qualquer resposta relacionada a essa denúncia. Então, esse silêncio em si, ele é mais uma forma de violência, né, que a gente trouxe e que a gente passou. E problematizando a questão, a gente associou isso ao racismo algorítmico, que ele é trazido por Tarcísio Silva, que é um pesquisador brasileiro, que diz, né, que a manutenção das desigualdades por meio de tecnologias digitais, em que os algoritmos não são neutros, né, e reproduzem vieses e também o racismo estrutural na nossa sociedade. Pode passar para o próximo, por favor? Como eu falei, além desse caso que a gente já traz, a afirmativa, ela tem uma recorrência bem vasta de denúncias pensando no ambiente digital. Recentemente, no início do segundo semestre desse ano, a Afirmativa publicou uma reportagem feita pela jornalista Catiane Pereira, né, uma reportagem bem ampla sobre o racismo, mecanismo de busca e recomendações de vagas de emprego. Eu recomendo essa leitura e essa produção foi feita a partir do recebimento de relatos de pessoas negras com pós-graduação, com doutorado, com anos de experiência, que, ao utilizarem ferramentas de emprego, eram direcionadas para vagas de serviços gerais ou serviços de limpeza. Isso não seria um problema se isso acontecesse com todo mundo, mas existe um perfil específico, que é o principal, de acordo com o que a gente conseguiu monitorar e receber de denúncia, que é de mulheres negras, né? Então, é mais uma violência onde, quando a gente pensa no atravessamento de mulheres negras, a gente chega aí sendo o alvo principal. E nessa reportagem, enquanto pessoas brancas com perfis semelhantes não recebiam suas recomendações, recebiam recomendações muito condizentes com a sua formação acadêmica. E esse tipo de prática, ele não só limita as oportunidades profissionais, mas ele também reforça um lugar social que o racismo tenta impor às pessoas negras, né? Esse serviço de subalternização.
comumente impostos à população negra. Quando a gente pensa nas vagas direcionadas, associadas a serviços gerais, comumente direcionadas às mulheres negras. E como bem disse da Bento, né, a branquitude, ela se mantém nos espaços de poder, inclusive na tecnologia. E essa matéria está disponível nas nossas redes sociais também no nosso site. Se quiser dar uma lida, é uma matéria que tem 5 fontes, bem rica mesmo. Pode passar para o próximo, por favor? Eu vou trazer esse estudo aqui, mas eu aposto que minha colega Helena vai poder falar melhor, mas foi um estudo muito importante para a gente, para mim, principalmente, que trabalho com redes sociais, que é do Meme ao Ódio, e é uma produção importante em afirmativa, está direcionando porque a gente traz denúncias, a gente traz formas de denúncia, e a gente também quer trazer um embasamento com pesquisas. Olha, isso que a gente está trazendo aqui não é um relato específico, não é um caso único, mas acontece comumente e, infelizmente, a gente acaba naturalizando, né, a sociedade. E nesse estudo, o Observatório de Racismo Alafelab publicou, do Meme ao Ódio, o racismo se manifesta nas plataformas digitais, e mapeou durante 3 anos de manifestações racistas no Instagram e no Telegram, e identificou 5 principais formas de violência e de racismo, né, através de aparência, territorialidade, religiosidade, forma de expressão e de gênero. E dentro desses 5 modos, a gente, da afirmativa, discutiu e percebeu que no Instagram isso acontece de uma forma mais disfarçada, né, através de emojis, de ironias, de piadas, e no Telegram é totalmente oposto, é super explícito, pensando que o Telegram tem grupos de até 200.000 pessoas, que é o diferencial dessas redes sociais, por exemplo, em relação ao WhatsApp. Aí tem muita gente dentro desses grupos. E 60% dos ataques dentro dessas redes são direcionados a mulheres negras. Né? Então, são ataques às mulheres negras, às religiões africanas e principalmente também à população nordestina. Então, é um estudo muito pertinente para a gente estar compartilhando e discutir também a interseccionalidade das violências dentro dessas redes. Pode passar para o próximo, por favor? Gente, foi só... Eu acabei pedindo para não passar, mas aí tem a capa do estudo. Pode passar para o próximo, por favor? Recentemente, a gente divulgou essa penalidade contra essas influenciadoras. E se eu não me engano, foi em 2023. E a afirmativa, esse caso aconteceu em 2023, a afirmativa tem acompanhado as discussões, né? Esse exemplo foi de uma penalidade de 12 anos, que... desculpa, gente, foi de 12 anos? Mas, de qualquer forma, fala sobre a condenação das influenciadoras Nancy Kerrigan, no Rio de Janeiro, contra duas crianças. Na ocasião, elas ofereceram uma banana para uma criança. E para outra criança, elas ofereceram um macaco de pelúcia. E gravaram, repercutiram e ganharam vários cliques. E também uma denúncia, né? Por isso elas foram condenadas. Eu queria que você reproduzisse, por favor, o vídeo. Na próxima página. As influenciadoras digitais são investigadas por racismo no Rio de Janeiro. Mãe e filha gravaram vídeos em que entregam um macaco de pelúcia e uma banana para crianças negras. As duas influenciadoras moram no Rio de Janeiro, mas não há indicação do local das gravações. Carolyn Cunha e Nancy Gonçalves são mãe e filha. Elas são acompanhadas por 13 milhões de seguidores numa rede social. Nos vídeos, abordam crianças negras pelas ruas e perguntam se preferem ganhar um presente ou receber dinheiro. Você quer um presente?
Só isso? Gostou? Não. Olha direito. Você gosta? Não. Gostou não? Não. Em outro vídeo, a menina escolhe o presente e, ao abrir o embrulho, recebe um macaco de pelúcia. A advogada Faida Belo, especialista em direito antidiscriminatório, denunciou o caso nas redes sociais. O nome disso é racismo recreativo. Usada a discriminação contra pessoas negras com o intuito de diversão, de descontração, de recreação, agora é crime. Agora, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância abriu uma investigação. Vai apurar se mãe e filha cometeram crimes de racismo e injúria racial. Advogados ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que as influenciadoras podem responder por desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe a possibilidade de ser configurado uma injúria à honra dessas crianças. Não seria mais a injúria racial, seria a injúria prevista no Código Penal, porque estaria ofendendo a honra dessas crianças. Carolyn e Nancy, em nota, dizem que repudiam qualquer forma de discriminação e que não tiveram a intenção de ofender ninguém. Prometeram também contribuir com a investigação. O Fantástico está de volta e traz... Então, gente, como sequela dessa violência, as mães das crianças expuseram as mídias, né? Que, por exemplo, o menino, ele sofreu diversas violências na escola, onde eram oferecidas bananas para ele. E, como consequência, uma das consequências que foram expostas foi que ele não queria mais conviver nesse meio, não queria mais interagir socialmente. A mesma coisa também aconteceu com o menino, essa questão de não querer interagir. De não querer estar no meio social para não ser revitimizada novamente. E eu trouxe esse caso, e a afirmativa também pensa que é importante mostrar a responsabilização, né, que isso é possível, para que nós não tratemos denúncias e violências, além de racismo nas redes sociais, como algo banal, como algo que não dá em nada, né? Pode passar para o próximo, por favor? Então, gente, eu trouxe esses casos da revista Afirmativa, que é alguns de vários que a Afirmativa trata. Convido vocês para a leitura de nossas produções especiais, nossos artigos, nossas notas e também acompanhamento de nossas redes. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Depois a gente vai ter oportunidade de escutar as pessoas que estão aqui conosco, participando desse webinar, para elas trazerem também perguntas. Agora a gente vai passar para a Ellen Guerra, que é coordenadora de projetos da LAFELAB. Ellen, eu peço para você se apresentar, fazer sua audiodescrição e apresentar também um pouquinho da LAFELAB. Uma alegria te ter por aqui. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, Redes, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouco dos nossos trabalhos na LAF e também no Observatório. Vou pedir para a Renata pode ir colocando o slide enquanto eu faço minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, eu estou com cabelo curto, cacheado preto, estou usando óculos e também estou usando uma blusa branca de manga. Hoje, você pode abrir no segundo slide, pronto. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre o Observatório de Racismo nas Redes, que é um projeto do Alafelab. O Alafelab é uma think tank que se concentra nas áreas entre internet, política e sociedade. Os nossos projetos, eles visam atuar em quatro áreas. Assim, a gente atua na pesquisa, com produção de conhecimento sobre fenômenos na interface política e digital e vida cotidiana. A gente também trabalha no compartilhamento de conhecimento com a sociedade civil e também com outros atores. A gente também atua nas ações de advocacy, tentando impactar decisões políticas a partir de produção ampliada de conhecimento. E a gente também tem uma linha de mídia, onde a gente produz uma cobertura jornalística sobre temas relacionados ao fenômeno da desinformação, onde a gente tem o projeto do Desinformante, que é um site focado em cobertura sobre desinformação. Pode passar para o próximo. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre o projeto Observatório do Racismo nas Redes, que é um projeto do LAFELAB. Esse projeto nasce junto com o LAFELAB, é um dos nossos primeiros projetos. O Observatório ele existe há 3 anos e a nossa missão hoje no Observatório é tentar identificar, analisar e compreender as principais características do racismo no ambiente digital,
o nosso objetivo é ampliar a capacidade de monitoramento e de combate ao conteúdo racista publicado nas redes. A gente vem, nosso primeiro estudo, hoje a gente, acho que nós está publicando nosso 9º estudo, agora na quarta-feira a gente tem um lançamento. O nosso primeiro estudo foi sobre o caso Moise, onde a gente analisa um caso específico, e a partir daí a gente vai elaborando nossa metodologia de pesquisa, e a gente tem um objetivo também no observatório, não só falar sobre os casos de racismo, mas tentar compreender o fenômeno nas redes, para tentar, a partir dessa compreensão do fenômeno, criar linhas de atuação. Pode passar, por favor, para o próximo? A gente monitorou no observatório, a gente se dedicou a identificar, a gente fez um monitoramento de 37 personalidades negras, a gente tem um painel onde por 2 anos a gente coletou mais de 1 milhão de publicações, assim, a gente monitorou 37 perfis, todos os comentários e todas as postagens feitas dentro desses perfis. Isso levou a gente, como eu disse, a analisar mais de 1 milhão de publicações nesses anos, e a gente queria entender como os ataques racistas aconteciam, em que momentos e quais eram as expressões mais comuns. Muito no início, assim, do observatório, a nossa análise foi tentar identificar termos, expressões, palavras, gírias relacionadas à prática racista para tentar monitorar esse fenômeno, tentando, assim, construir um quadro de como o racismo se estrutura e opera dentro das redes. Isso ajudou que a gente construísse o que a gente chamou de um léxico para fazer esse mapeamento, que serviu como base para as pesquisas, como a pesquisa que Carla comentou, do meme ao ódio, e outras pesquisas. Pode, por favor, passar para o próximo slide? O que a gente percebeu é que os ataques racistas nas redes, eles atingem as pessoas negras de forma muito diversas, assim, e com vocabulário também muito variado, e muitas vezes difícil de se identificar à primeira vista. E esse Lexo nos mostrou que o racismo online se manifesta a partir de diferentes dimensões das experiências das pessoas negras. Um dos nossos estudos, que chama 5 dimensões do racismo nas redes, a gente mapeou essas dimensões e a gente conseguiu perceber que esse fenômeno ele é também difícil de ser mapeado porque ele tem um léxico muito variado. Então, a gente fez essa classificação a partir das principais dimensões e que a gente foi percebendo dos casos, uma dimensão de religiosidade, muitos casos de racismo religioso, muitos casos relacionados à aparência, ao território, às favelas e a forma como isso era visto dentro das redes, também sobre formas de expressão e muitos casos de gênero, como a Carla já apontou, assim, muitos casos que fazem essa interseccionalidade entre raça e gênero, assim. Eu vou falar mais brevemente sobre isso na frente. No geral, além dos ataques racistas mais óbvios, a gente nota que o léxico racista, assim, a parte mais difícil de monitorar esse fenômeno é que ele é repleto de ofensas indiretas, assim. Existe na rede uma grande discussão, tem os casos mais explícitos em que a gente consegue perceber que aquilo ali está tendo um ataque, mas também tem os casos de discussões onde fica tudo muito nebuloso, assim, existe muita opacidade para você conseguir fazer esse monitoramento. Isso acontece porque muitas vezes esses ataques eles aparecem de forma transversal, eles são misturados a outras temáticas, como gênero, como religião, e além disso, eles se apropriam de formas de expressão da cultura digital. Esse foi um dos achados, assim. Então, muito uso de GIF e de emoji, que são formas mais difíceis de serem monitoradas pelas plataformas. As plataformas muitas vezes vão fazendo monitoramento pela palavra. Então, às vezes, um GIF, um emoji que está dentro da própria base do Instagram, ele, fora do contexto, como, por exemplo, um GIF de um macaco, ele é mais difícil de ser percebido como caso de racismo. Pode passar para o próximo, por favor? A gente percebeu, por exemplo, um exemplo de muitas expressões racistas. Eu acho que eu coloquei a ordem errada. Pode passar para o outro, depois volta para esse, por favor, Renata. Isso. Por exemplo, a palavra mimimi, frescura, estava muito relacionada a casos de racismo. Assim, existia um caso ali explícito de racismo, só que dentro dos ataques vinha sempre como essa coisa do mimimi, da frescura, dentro da lógica das redes, que acaba privilegiando esses conteúdos controversos, essas mensagens, mesmo que em menor número, se disseminam com facilidade e acabam moldando o debate. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, assim, às vezes os casos de ataque racista, eles vão para o início dos comentários. Como a rede funciona na base do engajamento, esses ataques eles vão lá para o topo das mensagens, e assim o tema racial está sempre em pauta, e também tem uma outra coisa, que os perfis que denunciam os ataques racistas, eles são frequentemente descredibilizados, porque, por exemplo, uma prática que tem na rede é as pessoas, quando escrevem a palavra racismo, elas colocam outras letras no lugar do A,
colocam 4, que é justamente para que aquele conteúdo não seja monitorado, mas às vezes a discussão legítima sobre o tema, ela cai dentro da rede, enquanto os ataques eles permanecem lá. Um caso muito emblemático que a gente mapeou foi o caso de Vini Júnior, que é como está aí no slide, assim, 91% das postagens de Vini Júnior tinham conteúdos racistas, esses conteúdos estão lá de forma persistente, a gente colocou aí alguns exemplos dos GIFs e dos emojis. E aí, depois dessa primeira etapa da nossa pesquisa na Láfia, em que a gente tentou compreender o léxico, a gente tentou tentar perceber quais eram as estratégias do racismo dentro das redes. Então, se você puder voltar para o slide anterior, então a gente se dedicou a tentar compreender quais eram as dinâmicas dos discursos nessa capa aí desse relatório, que é Racismo para Quê? As estratégias do discurso racista nas redes. E aqui, dentro dessa etapa, é importante dizer que essas dimensões elas não estão soltas no ar, assim. Elas se formam, ela tem suas categorias próprias, suas próprias formas de organização, e compõe uma gramática racista nas redes, que acaba por compor o discurso racista. Então, a gente identificou 4 categorias em que o discurso racista é organizado na rede. A primeira categoria foi a desumanização, que são publicações que associam pessoas ou grupos a estereótipos, negação de direitos, inferiorização com base em raça ou etnia. A segunda etapa foi a desqualificação, que são postagens que negam a validade das experiências, as identidades, as perspectivas de indivíduos ou de grupos raciais. A terceira estratégia foi a invisibilização. São conteúdos que tentam apagar ou deslegitimar a pauta racial, evitando que o discurso avance dentro das redes. E, por fim, a última estratégia que a gente mapeou foi a desinformação, que é o uso de informações falsas ou descontextualizadas para atacar ou descredibilizar pessoas negras e temas relacionados ao racismo. A gente também observou, como eu falei anteriormente, que os usuários, quando eles tentam burlar a moderação das plataformas, trocando essa coisa, tentando criar novos léxicos, assim, trocando as letras por número, essa tática, ela tenta criar uma espécie de léxico seguro para evitar a moderação ou rebaixamento das postagens por parte dos algoritmos. Só que isso revela um problema sério. Assim, os sistemas em que as plataformas usam para moderar o conteúdo, que deveriam combater os discursos de ódio, eles acabam limitando também as discussões legítimas sobre o tema. Assim, enquanto conteúdos relevantes são silenciados, os ataques como GIFs e outras expressões seguem circulando livremente dentro das redes. Pode passar mais uns 2... tem mais um, depois outro. Eu vou falar aqui agora para vocês um pouco. A gente, na Láfia, próxima quarta-feira, agora dia 27, a gente vai estar lançando um novo relatório que chama Brasil Mostra Sua Cara, o retrato das vítimas de racismo online e o anonimato de seus agressores. Nesse relatório, a gente partiu, como a gente teve esse primeiro ano de pesquisa, a gente passou 2 anos fazendo monitoramento, vendo as estratégias, a gente queria, na tentativa de compreender melhor o fenômeno, tentar fazer um panorama geral de como que se dão os ataques racistas dentro das redes. Então, a gente fez uma análise, a gente fez um pedido via Lei de Acesso à Informação, dos dados do Disque 100. O Disque 100 é um disque denúncia, é um disco de denúncia, e a gente conseguiu os dados de 2011 a 2025 de todos os casos de racismo online. E a gente teve aí esse trabalho de fazer essa análise de pegar esses bancos de dados para a gente tentar dar mais um contorno a esse fenômeno. Assim, tem alguns problemas nesse banco de dados, que ele é um banco de dados que veio com várias partes faltando, outras partes... o Disque 100 ele teve muitas mudanças durante os anos, então a gente não tem assim, uma homogeneidade entre as denúncias, mas a gente conseguiu, mesmo com essas bases de dados diferentes, tentar fazer esse panorama desses casos de racismo para a gente tentar compreender melhor isso. Assim. Muitas vezes... você pode passar para o próximo? Pronto. A linha do tempo, assim, a gente percebe, aqui tem uma linha do tempo que começa em 2011 e vai até 2024. O que a gente pode perceber é que teve um aumento exponencial nos casos de racismo online, a gente consegue ver ali 2012, 2014, poucos casos, assim, dentro do Disque 100, dentro do banco do Disque 100, mas a gente percebe que a partir ali entre 2014 e 2016, que foi um ano de impeachment, polarização política no Brasil, a gente tem um pico, mas o que a gente percebe é que a partir de 2020, a gente tem um aumento progressivo nos casos de denúncia de racismo online.
Pode passar para o próximo, por favor. Então, a partir da análise desses casos, a gente conseguiu ter alguns dados. Então, assim, a gente consegue entender quem são as principais vítimas de racismo online a partir do Disque 100. 61% das denúncias são registradas por pessoas do sexo feminino, 37 por casos são registrados por pessoas do gênero masculino, e tem uma pequena... O banco, ele traz uma interseção entre LGBTQIA+, mas são poucos casos, mas a gente achou importante deixar marcado também. Pode passar para o próximo. A gente também solicitou via lá e tentar entender quem são os agressores. Assim, tem uma dificuldade que a análise do gênero do suspeito, assim, muitas vezes as pessoas que fazem a denúncia, como a gente está falando de denúncias de casos de racismo online, muitas vezes as pessoas não sabem quem está ali por trás daquele perfil. Mas ainda assim, a análise do gênero mostra que a maior parte é do sexo masculino, seguido pelo gênero feminino, 55% de homens, 44% de mulheres. E embora os homens apareçam como principais suspeitos, os números revelam a presença significativa de mulheres entre as autorias de violações nas redes. Pode passar para o próximo. E a coalva, como eu disse, a maior parte das vítimas registradas no Disque 100 se declara como preta, são 707 casos, considerando apenas casos dentro do nosso índice, da nossa variável, que representam 66% do total das vítimas de racismo online, são de pessoas pretas, e as vítimas pardas também aparecem como 24% dos casos, ou seja, 91% das vítimas são de pessoas negras, considerando as pessoas pretas e pardas, vítimas de racismo online no Brasil. Pode passar. E as jovens negras, elas estão na linha de frente do racismo digital. A faixa etária mais frequentemente registrada são vítimas entre 25 e 30 anos, que representam 27% total da amostra, e em seguida aparecem as faixas do 31 a 40 anos e 18 e 24 anos, sugerindo uma concentração de vítimas em grupos jovens e adultos em uma idade economicamente ativa, com maiores vítimas do racismo online. Pode passar, por favor. Eu fiz agora um pequeno panorama desse novo estudo, que eu convido todo mundo, na quarta-feira a gente vai estar lançando no site da Alafia e nas redes da Alafia. Eu fiz só uma pequena amostra desse estudo, que é mais um dos esforços do observatório de tentar compreender o fenômeno. O Alafia, além dos nossos estudos, a gente agora também está promovendo uma série de encontros intersetoriais, onde a gente está convidando pessoas tanto da área que estuda, tanto de tecnologia, do digital e também de raça, voltado para a raça, onde a gente criou, acho que a Cris esteve com a gente em maio, onde a gente está reunindo essas pessoas e a gente está produzindo um documento, um policy briefing, tentando construir caminhos contra o racismo online. E a gente está no momento de produção ainda desse documento, a gente já fez um levantamento a partir dessas conversas. A gente foi em maio esse evento, a gente aproveitou o Fórum de Internet Brasileira e a gente também convidou em paralelo essas pessoas, e nesse documento, a partir das nossas conversas, a gente teve uma tarde de conversa com muitas pessoas do movimento, e a gente levantou 5 eixos, assim, a ideia foi colocar essas muitas agendas para conversar, dos direitos humanos, dos direitos digitais e da pauta racial. Desculpa. Eu ouvi, falhou aqui? Ah, não, foi um erro. Posso seguir? Tá. E a gente sintetizou o debate em 5 eixos temáticos, que é letramento, comunicação e sociedade, dados e pesquisas, regulamentação, plataformas e responsabilização, financiamentos e incentivos, infraestrutura e estado de governança. Eu posso compartilhar com vocês esse documento depois, eu posso compartilhar com a rede. Ele ainda não está finalizado, mas ele já está bastante estruturado. E eu vou destacar aqui rapidamente alguns pontos, muito pensando nessa proposição de hoje, que a gente tentar pensar esses caminhos de construção. Assim, em letramento, comunicação e sociedade, a gente viu que ainda há uma fragmentação da pauta racial com a pauta digital, e a gente precisa traduzir essas discussões para uma linguagem que seja mais acessível, e especialmente para populações e jovens periféricos. Em dados de pesquisa, a gente percebeu assim, uma grande carência desses dados, assim, que é um dos grandes objetivos do observatório, é que tentar fazer essa produção. Assim, a gente não tem, por exemplo, quando a gente fez a solicitação via Disque 100, do Disque 100, a gente percebeu que tem um deserto de dados que não é pedido, e que esses dados públicos eles não estão sistematizados da maneira adequada, o que dificulta a criação de políticas baseadas em evidências.
Quando a gente pensa em regulamentação e responsabilização, os participantes do nosso estudo também, eles falam muito de um ceticismo sobre o real compromisso das plataformas que lucram com um discurso baseado em ódio e falham em moderar adequadamente a gente teve os exemplos que eu citei aqui anteriormente, né, sobre essa dificuldade de moderação. E também pensando na área do financiamento e incentivos, a gente viu que muitas organizações que trabalham dentro dessa pauta enfrentam enormes desigualdades no acesso aos recursos, principalmente as organizações que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Já no eixo de infraestrutura, Estado e governança, o desafio maior é a dependência do Estado brasileiro, é a dependência de big techs, assim, que compromete a soberania e limita muitas vezes as estruturas com o problema. O que fica de tudo isso é que o combate ao racismo online ele exige uma articulação e investimento, sobretudo uma vontade política e social, que só vamos conseguir enfrentar as desigualdades que se reproduzem e se multiplicam nos ambientes digitais. E um ponto central é que o racismo online ele não está. A gente falou muito aqui do racismo no ambiente digital, mas é muito importante a gente lembrar que ele não está separado do mundo offline. Assim, ele se alimenta das mesmas estruturas históricas que a gente conhece. O enfrentamento ele exige um compromisso coletivo da sociedade, das instituições, de forma muito especial das plataformas digitais. Não dá para depender só de moderação automatizada, é preciso um investimento em moderação humana ou algum tipo de moderação que seja capaz de compreender o contexto e as nuances específicas do mundo digital. Quando a gente fala em combater o racismo online, enfim, a gente, como eu disse, assim, é sempre bom a gente lembrar que isso ainda está muito atrelado ao mundo offline e a gente está lidando com um reflexo, assim. E eu acho que o que eu venho, assim, falando como pesquisadora, assim, esses mecanismos de moderação e tentar criar esse ambiente digital seguro, ele é fundamental para que a gente siga combatendo os casos de racismo no ambiente online. Eu queria pedir para passar para os próximos, que eu quero fazer algumas recomendações sobre... a gente publicou também em maio, em parceria com a STF, uma cartilha sobre os desafios e caminhos para a equidade racial. Tá aí um QR Code, mas eu também posso compartilhar depois com vocês. E nessa cartilha ela fala também algumas coisas sobre como fazer denúncia de racismo online, mas também como fazer denúncia em outros canais. Se puder passar para o próximo slide. Então, na cartilha, a gente assim, tem uma série de maneiras de como pode fazer isso, e também outros guias, assim, outros temas que a gente tem debatido, muito também no tema de racismo e desinformação. Então, eu recomendo que vocês acessem, a gente pode compartilhar também com a rede. Eu não vou me demorar muito falando sobre ela, porque para não perder aqui o nosso tempo, que é curtinho, mas foi muito bom compartilhar isso com vocês. Acho que agora a gente vai abrir para perguntas e para a gente continuar essa conversa. Obrigada, Ellen. Foi muito bom ouvir vocês. Eu queria comentar um caso que aconteceu aqui agora. Enquanto a Carla estava falando, eu resolvi postar na minha página do LinkedIn a matéria que ela citou da revista Afirmativa, Vagas que combinam com seu perfil, LinkedIn e a dor do racismo algoritmo. Eu fui postar e, de repente, rapidamente, todas as minhas postagens do LinkedIn desapareceram. Não tem mais nenhuma postagem. Então, para você ver como... Isso é um exemplo claro, assim, foi uma coisa corriqueira, eu simplesmente postei um link trazendo a reportagem que Carla compartilhou, e como, na verdade, o trabalho de moderação ele é feito, né, a favor do próprio negócio, né? Porque eles são capazes de monitorar de forma bastante rápida, né? Certamente eles já tinham esse link da afirmativa já no radar, então qualquer coisa que vá contra a imagem, né, da empresa, né? Rapidamente há digamos, uma certa punição, né? E você trouxe agora vários casos, né? Por exemplo, da página do Vini Júnior, né? Que é algo recorrente e a plataforma é indiferente, não faz não atua, né? Fazendo nenhuma moderação qualificada, assim, né? No sentido de intervenção. Eu queria saber se tanto, né, Carla, lá na revista Afirmativa, quanto vocês do Alafia Lab,
situações de denúncia onde vocês realmente conseguiram ter um resultado assim realmente positivo, assim, de reverter alguma situação de violação de direitos e acompanhar, né? Porque assim a gente sabe que não basta fazer a denúncia, né? Tem todo um caminho que precisa ser percorrido até a gente ter realmente uma punição assim de um caso de violação de direito nas redes. Se tem alguma situação que vocês vivenciaram a partir das instituições que vocês representam. Olha, você me relatou aí agora esse caso do LinkedIn, e eu consigo trazer vários outros casos muito semelhantes. Só fazendo um adendo aqui, trabalhando com redes, é muito difícil ter um engajamento quando você está denunciando crimes contra os direitos humanos. A gente publica no Instagram ou em qualquer outra rede, ter engajamento é muito difícil, principalmente orgânico. E ainda que a gente tente fazer uma ADS, um funcionamento pago, a meta ela quebra, porque ela está dizendo, olha, você está indo contra as nossas diretrizes. Então, é muito difícil estar denunciando já, divulgar e alcançar as pessoas que a gente quer que chegue, né? Não só quem se interessa, mas também quem passa por essas situações. E você fazendo essa pergunta em relação ao sucesso, né, das denúncias, especificamente pensando em redes digitais, não me recordo agora. Quando a gente fala, por exemplo, em relação à denúncia da afirmativa, onde ela traz casos exclusivos contra quebra de... Qual o termo, gente? De políticas afirmativas, aí a gente tem bastante sucesso. Porque aí a gente traz, por exemplo, o caso onde a professora da UFBA não conseguiu a vaga dela enquanto mulher negra, pensando na cota racial. A gente repercutiu bastante esse caso, por causa desse ano, mas volta e meia a gente tem esses casos. Embora, quando a gente pensa, quando esses crimes são denunciados com o viés das redes sociais, existe uma dificuldade muito maior de ter sucesso. Porque existe uma dificuldade de comunicação e também responsabilização não só de quem faz, mas também das big techs. Como a Ellen traz, né? Quando a gente vai observar em uma rede social ou em outra, isso vai ser alternado. Não existe uma diretriz única para ser seguida. E também existe uma dificuldade de comunicação com quem faz isso, com quem formula esses algoritmos, e também por quem não faz um acompanhamento dos conteúdos comentados, publicados, engajados, pensando no geral das redes sociais. Então, hoje na LAF a gente está tentando a gente não fez assim nenhuma denúncia dentro da rede, a gente está tentando uma articulação junto das redes para tem esse material, esse policy brief que a gente está elaborando, que vai ser levado para eles. A gente está até com um evento previsto para outubro, onde a gente vai tentar essa articulação, mas essa denúncia formal, tipo essa denúncia dentro do Instagram, a gente não fez isso. A gente está tentando uma articulação para tentar apresentar esses estudos, esse documento que a gente está produzindo, e ter uma conversa já direto com as plataformas. Só uma pontuação que eu queria trazer, que foi justamente em relação à reportagem, em relação às influenciadoras que são mãe e filha. Esse foi um caso que repercutiu não só na afirmativa, mas foi amplamente divulgado por meses e meses a fio, e ele teve sucesso. Pensando nessa denúncia que foi coletiva, né? É importante de coletivizar essas denúncias, de compartilhar e fazer com que ela chegue às autoridades. Esse foi um caso de sucesso. Mas quando a gente pensa em uma denúncia exclusiva da afirmativa que nasceu, sabe, da nossos meios de comunicação, isso ainda não aconteceu. O pessoal está aberto para perguntas. Alguém tem uma questão para trazer? Posso seguir com a pergunta? Claro, Márcio. Obrigado, Cristiane. Primeiro, parabenizar o pessoal pela importante contribuição que está dando
com pesquisa, com dados científicos, com consistência. É muito importante, principalmente, que esses temas, para muitos considerados sensíveis, sejam tratados dentro das regras das ciências sociais. Queria deixar uma sugestão. Eu tentei entrar agora, não consegui, que acho que contribui de uma maneira bem interessante com o trabalho de vocês. E não é nada difícil realizar. O Brasil está chegando a 1 milhão de organizações da sociedade civil. Estamos com 980 mil aproximadamente. Se olharmos lá o Atlas das OSC, ou o mapa das OSC, nós vamos ter um estudo muito amplo, um mapeamento, na realidade, por estado, por região, por município, por causas a que se dedicam, por número de funcionários, por número de colaboradores, por dirigentes. E encontramos aí também uma classificação por gênero e por raça ou etnia. A força desse grupo, como eu estou dizendo, de quase 1 milhão de organizações consideradas ativas. O que que eles consideram ativas? Se estiver com CNPJ em dia. Tá? O critério daí vai crescendo, mas esse é o critério básico. Porque FIA organizações, talvez possa se fazer uma reação a esse estado de coisas de uma forma bem consistente. Vamos imaginar que se consiga o apoio de 10%, nós estamos falando de quase 100 mil organizações. Tá? Outra coisa curiosa, provavelmente, quando a gente considerar o número de, entre aspas, atendidos pelas organizações sociais, também vamos ter uma evidência curiosa. Né? Qual é a proporção de negros e pardos, qual é a proporção de brancos, qual é a proporção da população originária? Enfim, é uma recomendação que eu acredito que contribua até para uma autorreflexão das organizações sociais que trabalham, evidentemente, para a eliminação dessas diferenças. É só essa a minha contribuição. Mais uma vez, parabenizar a vocês. Obrigada, Márcio. Acho que essa é a nossa intenção aqui, né? Sabendo que a Rede Narrativas é formada por profissionais que atuam nesse campo, né? Majoritariamente, mais de 50% dos profissionais da Narrativas fazem parte, trabalham e atuam em organizações da sociedade civil. A nossa ideia é de trazer esse debate exatamente para que a gente possa levar informação, né? E que a gente convoque os profissionais a atuarem de alguma forma, estarem mais atentos, né, no seu trabalho. Boa noite, tudo bem? A todas e a Márcio. Eu não tenho uma pergunta exatamente, mais um comentário de como as apresentações foram incríveis. Parabenizo também as colegas Carla e Ellen. É, é mais um comentário e comparativo, né? Porque a gente teve o caso Felca, né? Uma denúncia, né? Vamos só assim, né? Colocar dois pesos, duas medidas, né? Como esses problemas públicos se desenvolvem na sociedade brasileira, que sabemos, né? Que é estruturada em cima de racismo, né? Então eu gostei muito dessa fala da Ellen, que fala que o racismo online ele é reflexo do offline, né? Ele está contextualizado, né, nas gerações, né, na história da formação da sociedade brasileira e tudo mais. E o que mais me atravessou, né, a Ellen foi falando com dados, né, e tal,
é que não que o caso da pedofilia, né, e como a pedofilia se desenvolve nas redes sociais digitais, né, é a mesma coisa, né, por memes, memes, emotions, né, aí cai no Telegram, aí vai para um outro ambiente. Mas vejam só, né, houve a denúncia e esse país parou por conta disso, né? Então, assim, você teve milhões de visualizações, você teve o assunto pautado com urgência pelo Senado Federal, né? Pelo Congresso Nacional como um todo, né? Porque a Câmara também pautou. Você teve uma proposta, a lei que estava, sei lá onde, voltou. O ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente né? Mais rápido do mundo, né? Então, assim, você houve uma mobilização. Eu tenho as minhas suspeitas, né? Porque eu acho que sempre quando mexe com a família, né? Mexeu com a família, né? Com a criança, porque a criança, acho que foi Carla, né? Que mostrou a banana, né? As influenciadoras mostraram a banana e eu não vi o Congresso parar por conta disso, né? Mas o da pedofilia foi. Então, enfim, eu acho que deveria uma pesquisa também aí que para a gente entender, mas eu suspeito, né, de que é um pouco isso que a Ellie falou mesmo, assim, o negócio é muito além, sabe? É um negócio mesmo incrustado, enraizado, estruturado, e que mesmo com monitoramento, se não for uma coisa assim, de fato, né, vontade política, sociedade, os profissionais, os parlamentares, assim, uma força-tarefa mesmo, como foi da pedofilia, da denúncia do Felca, a gente não vai conseguir se mover nisso, sabe? Eu fico um pouco com essa impressão, e desculpa pelo desabafo, assim, é só porque vocês foram falando e eu achei parecido, a ausência de mobilização, né, da pauta racista, da denúncia, do racismo online, em contraponto com a denúncia do Felca da pedofilia que o país parou, né? Então, por que que um é mais importante do que o outro, né? Por que que um mobiliza, sensibiliza mais do que o outro, né? Isso são algumas coisas que me atravessaram com as apresentações. Obrigado, gente. Obrigado, Diego. Eu pensei, engraçado você falar isso, porque quando eu vi a denúncia do Felca, e como a gente está imerso nesses dados do Observatório há tanto tempo, me veio questionamentos muito parecidos, assim, e que a gente sabe pelas razões históricas, por que não há essa mobilização no país, assim. Quando tem um estudo da gente, que foi o que Carla comentou, que é o do meme ao ódio, dentro dessas redes, tipo Instagram, TikTok, você encontra casos mais assim invisibilizados, que você ainda fica assim, existe ali uma discussão, tá no campo do mimimi, mas, por exemplo, os dados dentro do Telegram, assim, quando a gente fez o relatório, a gente não conseguiu reproduzir, assim, porque eram coisas tão grotescas que você não consegue reproduzir, e não é algo que assim que está distante, é algo que se você abrir seu Telegram agora e pesquisar, assim, tem grupos supremacistas dizendo coisas terríveis, aquilo assim, isso está aberto, assim, sabe? Isso está dado. E é muito, enfim, é muito terrível. Eu acho que a gente não tem ainda uma capacidade de mobilização, assim, como sociedade, para que esses temas cheguem na pauta da maneira como, enfim, o Felca, acho que ele foi muito didático, assim, foi muito boa a forma como ele construiu, ele tinha uma base que, enfim, que aderiu à questão que ele levantou, assim, mas acho que é algo muito importante para a gente seguir pensando. Carla levantou a mão e eu não vi, desculpa, Carla, acho que eu te cortei. Tranquilo, eu também vou comentar a mensagem do Diego, né? Esse desabafo que também chega até mim, porque também sou contemplada por esse sentimento de questionar, de querer entender o porquê, embora a gente já saiba o porquê isso acontece, né? É a animalização dos corpos negros, a banalização disso que acontece. E uma coisa interessante que eu vi em relação ao porquê o Faelca foi sucesso, né? Além de que, obviamente, ele é um homem branco, super padrão, também como o nicho que ele atua consegue alcançar mais pessoas dentro das redes sociais, porque além dele, tinham outras pessoas, inclusive influenciadores negros, mulheres, homens, que faziam muito antes essa denúncia nas redes sociais, denúncias aprofundadas. Não era um vídeo de quase uma hora, beleza. Mas também não só um vídeo, era uma série de vídeos denunciando o Ítalo Santos e também outros influenciadores que utilizam imagens de crianças de forma inapropriada e incentivam a pedofilia. Mas, no caso, o Felca, ele trabalha com entretenimento, que é o nicho que mais mobiliza as redes sociais.
Então, pensando não só por ele ser um homem branco, mas também por ele já ter um alcance. E a rede meio que já ter o nicho que ele atua. Ele não atua com direitos humanos, ele não atua comumente, diariamente com denúncias. Porque quem atua com denúncias sabe o quão difícil é chegar às pessoas, o quão difícil é engajar. Mas quando você está falando sobre jogos, sobre coisas aleatórias, é mais fácil, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo está tão interessado em política, nem direitos humanos, e por aí vai. Mas essa foi uma observação que eu achei super interessante quando a gente vai pensar estrategicamente em construir o que a gente quer dentro das redes sociais. É tentar meio que burlar o sistema, sabe? Pensar, nossa, se o entretenimento é dos nichos que mais movimentam engajamento, visualizações, como a gente consegue trabalhar isso enquanto organizações, enquanto rede? E é isso, pessoal. Pensando nisso que você trouxe, Carla, eu estava lendo o documento que foi enviado, né, desse encontro que a LAFELEB realizou aqui em Salvador, Construindo Caminhos contra o Racismo Online. E uma das propostas, né, Ellen, é essa questão de como que a gente pode humanizar os dados, conectando evidências quantitativas com relatos e diagnósticos dos territórios afetados. Então, fico pensando, nós, enquanto profissionais que trabalhamos no campo da produção de narrativas, como que nós podemos apoiar essas ações de letramento digital, identificação de discursos de ódio, assim. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso e também deixar aberto, se mais alguém tiver alguma questão, para a gente ir fechando o nosso encontro. Podemos seguir. A sua pergunta foi sobre como nós podemos apoiar, né? Eu acho que, assim, pensando que a gente está falando com jornalistas e comunicadores, eu acho que trazer esses dados para mais públicos, tentar tornar esses dados mais acessíveis, tentar trabalhar, assim, até usando o exemplo do que a gente estava falando do Felca, acho que a linguagem do Felca também ajudou muito, assim. Ele conseguiu traduzir bem como o algoritmo funcionava. Às vezes a gente fica numa linguagem excessivamente acadêmica, às vezes a gente não consegue se conectar com determinados grupos, então acho que tentar criar essas narrativas em que a gente consiga contemplar diversos setores, acho que trazer talvez para perto esses influenciadores, né? Fiquei pensando nisso, assim, tantos estudos que a gente tem, quantos influenciadores não conseguiriam traduzir dentro das suas próprias redes também esses estudos, conversando dentro da linguagem já que a base deles vai entender e compreender bem. Então, assim, tentar ampliar esse discurso para mais lugares, tentar conversar, também tentar usar as armas, assim, da mesma maneira que os discursos de ódio utilizam as armas das redes e criam sua linguagem dentro do campo digital, acho que a gente também usar as nossas, sabe? E tentar criar esses mecanismos, assim, acho que tentar ocupar esses espaços, pensando, acho que eu gosto muito de pensar essa questão da linguagem, sabe, como que a gente vai ocupar esses lugares e como a gente vai alcançar essas pessoas, realmente com narrativas que fazem sentido, mostrando, assim, quando o Felca ele fala do algoritmo P, então ele explica muito didaticamente como aquele algoritmo funciona, todo mundo entendeu aquilo, todo mundo compreendeu, então eu penso muito que por esse caminho, assim, da democratização desse acesso mesmo ao conhecimento, tentar pensar em várias frentes. Eu concordo muito com o que ela traz para a gente, né? Eu acho super pertinente a gente pensar estrategicamente como os conteúdos vão ser construídos, pensando, porque, por exemplo, o Felca ele traz memes, né? Se você quer comunicar com o público que consome memes, que é um público mais jovem, você vai conseguir. Então, é pensar estrategicamente quem vai ser o público, quais serão os públicos qual o formato de conteúdo. Porque, por exemplo, se eu vou pensar em vídeos rápidos, a gente vai pensar no público mais jovem. Se a gente está pensando mais em leitura, já é um público geralmente mais velho, que gosta de consumir conteúdos distintos, né? E para além de pensar estrategicamente no tipo de conteúdo, falando enquanto afirmativa, que é um veículo jornalístico, é produzir essa informação, né? De forma acessível, de forma escura, para que todo mundo entenda. E dialogar com especialistas, né? E por aí a gente vai pensando não só na forma de denúncia, quanto do letramento digital, mas também na cobrança pela regulamentação das Big Tech, né? Para que a gente tenha uma transparência garantida para quem está consumindo. Eu queria fazer também um comentário, outro comentário, em cima do que vocês falaram, Ellie e Carla, pergunta.
da Cris, que eu também acredito que é pela linguagem. Eu super acredito que é pela linguagem, pelo afeto, né? Pelo sensível. Eu acho que é por aí, né? Especialmente se tratando de redes sociais digitais, né? E aí, eu acho que não temos que nos furtar do debate, que até achei que Djamila Ribeiro conseguiu trazer muito isso com o livro dela de bolso, né? Manual antirracista, né? Porque precisa mesmo ter a participação de pessoas brancas nesse processo. Porque eu acho que não faz. Porque influenciadores negros falando de racismo, eu sigo um monte. Um monte, inclusive a própria Djamila, tem o Diego, tem a Bicha Preta, você tem os nichos todos, né? As bolhas, melhor dizendo, né? Você tem a bolha da bicha preta, você tem a bolha da mulher negra, você tem a bolha da filantropia das mulheres negras, você tem Aí todo mundo fica ali falando com. E geralmente são pessoas negras falando de racismo, e aí pessoas negras curtem as pessoas negras. Aí pronto, e ficou ali. A gente não tem, sabe, uma Ana Maria Braga pegando o perfil dela e falando, gente, hoje aconteceu isso, isso e isso na fila do supermercado e eu fiquei chocada. Eu queria isso, que a Ana Maria Braga abrisse o programa dela com uma cena, entendeu? Eu acho que faz uma diferença muito grande essa questão dos nichos, das bolhas e da participação ativa, né, de uma prática cotidiana antirracista por pessoas que têm influência, dominam as linguagens, como, né, o Felca explicou, né, tem didática, tem letramento midiático, né, para se fazer assim, se fazer assado. Então, eu acho que é um pouco, é muito importante isso, sabe? Porque senão não vai haver esse diálogo, porque as pessoas brancas, elas não estão. Sabe o que que eu percebo, assim, no dia a dia, sendo assim, eu estou bem afetado, gente, desculpa. Mas eu percebo que no dia a dia, as pessoas brancas, elas até ouvem, mas às vezes elas não querem participar, porque assim, eu não sei. Ou se eu for participar, vão dizer que eu sou branco, que eu não tenho lugar de fala. Aí aí usa equivocadamente o conceito da Djamila, que ela não falou que as pessoas brancas não podem falar, ela não disse isso. Pelo contrário, ela disse que todo mundo tem parte de um lugar, que o discurso de alguém está, né? Então, assim, até subestima, né? Até a inteligência, esses argumentos, mas é, eu acho que na meticulosidade, né, quando você granula a prática, vamos ver o que está acontecendo. Por que pessoas brancas não falam, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? De terem medo de se inserir na luta enquanto aliados, né? De às vezes alguém pensar que estão perdendo protagonismo, né? Que está perdendo protagonismo para o branco, e aí novamente a rixa branco e preto se instaura e a gente não consegue construir as pontes, fazer os diálogos, porque eu não acho que essa situação vá modificar se não tivermos a presença ativa, a prática cotidiana antirracista de pessoas brancas. Não vai. Porque senão negros, né, pretos e pardos continuarão falando para nós mesmos e nós mesmos nos curtindo, e aí fica aquele mapa, aquela nuvem, aquela bolha, aquela bolinha ali, porque a gente pode até ter aliados, pessoas no meio desse processo, mas elas não vão querer interagir porque elas não, elas têm medo também, né? Não sei o que vocês pensam disso. Diego, eu acho que essa que foi a nossa intenção, assim, de fazer essa trilha, né, do letramento aqui entre os profissionais da Rede Narrativas, que é um grupo majoritariamente branco, né? Quer dizer, como que a gente, dentro do próprio campo, né, a gente constrói também essas alianças, né? Vou passar para a Roberta, porque acho que ela também está dedicada a esse tema dentro da instituição dela. Roberta. Obrigada, Cris. Boa noite, gente. Eu sou a Roberta, eu também sou do grupo gestor da Narrativas e atuo na organização Cidade Escola Aprendiz. E achei muito importante a sua provocação, Diego, porque eu acho que isso não é só no campo do entretenimento, como a Cris falou, também as organizações da sociedade civil
que são organizações brancas, mas têm pautado a luta antirracista, e eu posso falar muito do lugar onde o Cidade Escola Aprendiz está, acredito que muitas outras estejam. Estão tentando entender qual que é o refinamento da atuação, do tipo, tá, tudo bem, a gente já manifestou que a gente está numa posição de luta antirracista, a gente modificou políticas de contratação, de permanência, etc. E para além disso, então eu acho que é muito importante isso ser pautado na rede narrativas, que como a Cris trouxe, é uma rede que reúne muitas organizações, majoritariamente brancas, mas que tem buscado o seu lugar, né? Entender qual a melhor contribuição que podem dar na luta antirracista, porque eu acho que tem um passo além que ainda está sendo dado e que precisa efetivamente ser dado, não pode perder energia. A gente não sabe o que vai vir em 2026, a chance dessa agenda receber uma retração muito forte, muito grande. Então, de fato, é muito importante que a gente siga apontando, todos nós, e também concordo com você, pessoas brancas, principalmente, porque a maior parte das pessoas que têm a caneta na mão ainda são pessoas brancas, mesmo no nosso campo. É importante que a gente siga pautando para entender como é que a gente fortalece essa agenda também entre as organizações majoritariamente brancas nesse 2026 que está, enfim, a gente não sabe ainda como é que vai vir, mas a gente tem sinais importantes do cuidado que precisa ter. Então, eu acho que é uma agenda que a gente realmente precisa constantemente fortalecer, e a rede narrativas é um terreno propício para a gente fazer isso, para ter um lugar de início, principalmente, né? E assim, eu diria até, não olhando apenas para 2026, mas a gente fazer aqui uma última rodada com Ellen e Carla. Não sei se tem mais alguém querendo também fazer algum comentário. Tem mais alguém? Tem a Elza. Ah, ei, Elzinha, diga aí. Eu tô pensando muito aqui no que a provocação que o Diego trouxe, né? Acho que isso precisa ser pautado, Diego. Assim, o problema do racismo é um problema branco, né? Então, isso precisa estar antes da gente começar a discutir qualquer coisa. Assim, eu trabalhei na rede da primeira infância há muitos anos atrás, e tinham duas reportagens, assim, antes mesmo desse boom de rede social, né? Tinham duas reportagens, uma que eram algumas meninas ricas roubando em shopping, né? Meninas, mulheres, crianças, todas duas eram crianças brancas, e a outra eram meninos negros roubando na 25 de março. E a gente denunciou essas duas reportagens porque apenas uma referente às meninas brancas na época, tratava o ECA, né? E o jornalista que escreveu na época, ele falava assim, mas vocês querem o quê? Que a gente coloque o nome, o não sei o quê, as coisas que ele tinha infringido no ECA para as pessoas brancas. Eu falei, não, a gente quer que vocês não coloquem para os meninos negros, né? Porque a gente está ali colocando inicial, onde é que ele mora, tal, enfim. E essa eu falo isso do branco porque antes da gente pensar a gente nem pensa em proteger a criança negra, né? E isso é muito significativo, assim, pensando nisso que a Roberta trouxe também, da questão das instituições. Eu participei de uma primeira rodada, assim, aqui, da Narrativas, né, que é a convite de Cris, falando justamente de comunicação comunitária, né? Então, é, essa comunicação das organizações pequenas, né? Como é que a gente protege essas organizações que geralmente são as organizações lideradas também por pessoas pretas, né? Aqui, mas que não tem uma pessoa de comunicação, não tem. Então, nós como comunicadores, assim, pergunto para as meninas, assim, né? Como é que a gente traz essa preocupação, assim, para o nosso dia a dia, né? Para a gente não endossar aí essa coisa, né? De estar falando geralmente para as mesmas pessoas. A gente sabe que a gente hoje tem uma política, né? Que a gente se manifesta antirracista, mas como é que a gente pensa em efetivar essa comunicação é, entre nós e entre quem não tem acesso, né? A fazer essa comunicação como nós temos, né?
Então, gente, tudo bem emblemático que vocês levantaram aqui. E eu vou tentar fazer um atravessamento dos assuntos, mas começando com a pontuação da Elsa. Deixa eu ver, acho que é Elsa, né? Elsa, eu já atuei na comunicação da rede de mulheres negras do Nordeste. E dentro dessa rede a gente tem várias pequenas organizações e, na maioria delas, não tem uma pessoa especializada em comunicação. Pensando nessas organizações, a gente já fez, tipo, por meses, webinários, cursos. Pensando se a gente não tem uma equipe de comunicação, então vamos construir essa comunicação, né? E aí, a partir disso, a gente elaborou aula de como construir pauta, de como fazer mini-doc, de como fazer uma matéria jornalística, pensando no que dá para passar para essas pessoas, né? Como utilizar o celular como ferramenta de captação de conteúdo, inclusive pensando em filantropia também, como captar conteúdo de editais e tudo mais, porque não é só produzir conteúdo, mas é também continuar existindo e resistindo, e financeiramente isso é muito importante, né? Porque enfim, a gente tem várias dificuldades sendo enfrentadas. Não só a disputa desses espaços, como o Diego falou, as pessoas brancas são cruciais, né, dentro dessa discussão, porque o racismo é um problema criado e perpetuado pelas pessoas brancas. E eu vou fazer uma crítica aqui, que é muito pessoal, né, enquanto afirmativa, enquanto Carla, que eu vejo uma necessidade de trazer essas discussões sobre racismo e outros preconceitos. Mas eu também vejo, não é por todos, não são só para organizações, mas pela sociedade, uma certa preguiça de chegar e pesquisar o conteúdo, de entender aquilo. Poxa, vocês pesquisam Dostoiévski, sei lá, uma galera que fala, filosofa, tantas coisas. E quando a gente vai falar sobre negritude, sobre mulheres, homens negras, infância negra, é tudo tão difícil, tem que ser tudo, tipo, muito mastigado para que seja possível se entender. E pensando que não só as redes sociais, digitais, mas a comunicação em si é um espaço de poder e de disputa, que essas pessoas brancas tragam esses discursos para o seu público, para que a gente consiga adentrar essas bolhas, e também tragam pessoas negras para falar nesses locais. Porque, poxa, vamos pensar aí que, vamos botar para o Felca, tem um público enorme e ele quer botar um assunto sobre negritude, seja qual for, pode falar, muito pertinente que ele fale, porque é importante para que chegue nessas pessoas. Mas também traz uma pessoa com você, uma pessoa negra para fazer parte desse debate, para que a gente consiga construir isso junto e trazer esses elos, sabe? Ai, gente, esse que eu tenho a dizer sobre. Isso que você falou é bem interessante, Carla, porque eu até trago um exemplo do. É porque eu estudei bicha preta no doutorado. E aí aconteceu um negócio que eu achei muito interessante, que foi a Ingrid Guimarães, né? Isso já tinha acontecido também com Paulo Gustavo, agora eu não me lembro, era Paulo Gustavo e não sei quem. Mas para minha pesquisa serviu como exemplo. Jamila, ele abriu o Instagram para Jamila. Exatamente. Paulo Gustavo abriu para Djamila, Ingrid Guimarães abriu para o Spartacus Santiago, né? Durante uma semana. Então, assim, a Ingrid, sei lá, tinha 4 milhões de seguidores, o negócio assim, os Spartacus tinham muitos seguidores também, mas bem menos. E acho que durante uma semana, não sei, foram alguns dias, a conta da Ingrid ficou aberta para o Spartacus falar o que ele queria falar, conversar com quem ele quis conversar e tal. Então, isso eu achei uma tática cotidiana, né, das redes sociais digitais muito perspicaz, né, quase que burlando o próprio sistema ali, né, de se utilizar, né, valer desse vulcão, né, desse canhão que era o perfil da Ingrid, que ela cedeu. Eu acho que isso é um gesto, né, uma prática antirracista inteligente dentro do mundo hoje mediatizado que temos, né? Então é isso, Carla, assim, concordo com você. O Felca tem milhões de seguidores, então, sei lá, puxa né,
um influencer ou um nano influenciador, né, que entende bastante de um assunto, e os dois, né, fazem um programa juntos, né, aproveitando a audiência de um, a visibilidade que um conquistou para dar vazão, né, para dar lugar, né, à fala do colega. Eu acho que isso também pode ser uma prática aí, que a gente, né, dentro aqui dos nossos debates, interessante, né, para ver se a gente vai fissurando essa estrutura tão sólida, né, que é o racismo na sociedade, e trazer as pessoas brancas para a responsabilidade e para sua prática, entendeu? Mesmo que não seja ela falando, porque também a gente também está cansado desse protagonismo branco em tudo, né? São sempre os brancos que falam, são sempre os brancos que ganham os louros, né? Até os próprios brancos que estudam os negros, são eles que ganham os louros né, do conhecimento científico produzido pela população negra. Então, assim, então que chame. Né? Chame, vamos fazer juntos. Então, ó, só apresenta e sai e deixa a pessoa, né? Eu acho que isso é uma tática interessante. Ótimo, Diego, foi muito bom, né? Eu acho que o nosso papo, a gente chega ao final. Quero agradecer mais uma vez a Ellen e a Carla, dizer para vocês que essa trilha de aprendizagem, ela continua aqui na Narrativas. O nosso próximo encontro vai ser dia 10 de setembro, às 19 horas. Vai ser um webinário que está sendo construído com as coordenadoras da Marcha das Mulheres Negras, e o tema é Comunicação Antirracista na Prática, o lugar da branquitude em apoio à Marcha Mundial das Mulheres Negras. Joyce Souza Lopes, que é assistente social, mestra em antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e doutoranda em antropologia pela UNEB, vai fazer a apresentação sobre esse tema, sobre o lugar da branquitude, né, em apoio à Marcha das Mulheres. E nós vamos contar com a mediação de Moara Vale, que é comunicadora social, mestre em comunicação e cultura pelo UFRJ, e integra também a Narrativas. Então, a gente espera vocês nesse próximo papo e também conta com o apoio de vocês na divulgação, para que a gente possa... Obrigado, gente. Tchau.